Olá, pessoal. Aqui é o professor Vinícius. E como a gente não está tendo muitas aulas, eu pensei em talvez gravar essa aula e algumas explicações para ajudar vocês. Eu enviei esse slide ali no grupo do WhatsApp para vocês, com as atividades para vocês fazerem e me entregarem por e-mail. E eu peço que vocês copiem, na medida do possível, esse PowerPoint. Tá? Não precisa copiar tudo, porque muita imagem e algumas são só legendas da imagem, não precisa, mas os títulos, os tópicos, é bom ter. Não vão precisar me mostrar ainda no caderno, mas deixe no caderno, enquanto a gente retornar às aulas, vocês me mostram todas as atividades que estão no caderno, vão me mostrando, tá? Essa é uma tentativa de introduzir o conteúdo, assim, algumas coisas que não tem como explicar pelo PowerPoint. Então, vamos ver se dá certo. Se vocês gostarem, achar legal, que vale a pena, eu faço mais disso. Se não der, tudo bem, eu não faço mais, tá? Mas é para ajudar vocês a não perder muito conteúdo. A gente sabe que não dá para aprender tanto assim pelo PowerPoint. Lembrem que eu não sou youtuber e também não tenho. Vai ser uma aula, tá? É uma aula. Eu vou tentar não fazer tão longo, mas é só para explicar algumas coisas que faltam. A gente vai começar estudando o crescente fértil. A gente teria começado a estudar o crescente fértil por esse período, que é a região ali, como vocês veem, entre o rio Nilo e os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. É nessa região ali que está desenhada com verde. É uma região que de toda aquela parte do Oriente Médio, norte da África, que tem acesso a grandes rios, tá? Vai ter populações ali que vão viver e as primeiras sociedades humanas baseadas na agricultura vão se desenvolver nessa região. Bem, o que vocês têm que considerar é que a humanidade surgiu por volta de 350 mil anos atrás. Ela vai surgir, ela vai se desenvolver, o Homo sapiens, né? Os primeiros hominídeos surgem por volta de 5 milhões a 2 milhões de anos atrás, mas o Homo sapiens, a nossa espécie, ela surge por volta de 350 mil, 350 mil anos atrás. 350 mil anos atrás, e é meio aberto, porque isso muda, todo novo dado arqueológico aponta uma possibilidade de surgir há 400 mil anos atrás. Então é bastante tempo. E a humanidade ela vai surgir, vai se desenvolver como caçadora-coletora. O que significa isso? Ela vai caçar animais, ela vai pescar peixes e ela vai colher os frutos das árvores, ela vai encontrar nas selvas, na região que tem os frutos bons, vão comer e vai viver assim em tribos humanas que quando elas vão ficar numa região, quando acabar a comida nessa região, ela pega as coisas deles e vai embora. Tá? Então eles são nômades, é um nomadismo. Esse período é o período paleolítico, tá? Paleolítico, o período da pedra lascada. Porque a humanidade, diferente dos outros animais e hominídeos, vai ter duas características únicas. A primeira, a gente já falou em aula, que é a comunicação humana. A gente vai conseguir comunicar ideias abstratas. A segunda é a capacidade de fazer artefatos, tá? Objetos. O ser humano tem esse órgão aqui, esse órgão chamado dedo, polegar opositor, tá? Que diferente dos outros animais, ele funciona para contrapor a palma. Com isso, a gente consegue fazer instrumentos, a gente usa instrumentos para produzir trabalho. Então, os primeiros instrumentos vão ser de faca, vai ser a lança, vai ser, né, um arco e flecha, um anzol. E a maioria da população da humana vai viver na região do norte da África. O ser humano provavelmente surgiu na região onde hoje é a Etiópia. E ele vai se espalhar por todo o norte da África. Naquela época, mais de 15 mil anos atrás, o planeta Terra ele tinha um eixo diferente. Tá? Então, a linha do Equador não era onde é hoje. A parte mais quente da Terra era mais para baixo. A região onde é o norte da África e o Oriente Médio era mais fria.
Então tinha selvas. Tem dados arqueológicos, geográficos demonstrando que existiam lagos na região do norte da África. Então a maioria da população humana estava no norte da África. Tinha uma floresta ali, que nem uma floresta, que nem a floresta brasileira, que nem a floresta atlântica. A população se espalhava por ali, era caçadores-coletores, e vivia ali. Grupos humanos saíram da África e foram para outras regiões, que vocês estudaram no slide de humanização, mas a maioria da população estava no norte da África. Por volta de 15 mil anos atrás, aconteceu um evento na Terra em que o eixo da Terra ele se inclinou 2 graus. Então, a região que hoje é o Equador, ela ficou mais quente, ficou começando a pegar mais sol. Tá? Isso vai destruir o resto da savana e floresta que tinha no norte da África. Essa população que vivia ali numa região que tinha um clima agradável, agora não tem como viver ali no norte da África e aos poucos começa um processo de desertificação do norte da África, onde hoje é o grande deserto do Saara. Essa população, alguns vão para o litoral, vão para o norte, vão viver no litoral, vivendo de caça e pesca, mas a maioria só tem uma escolha, ou vai morrer, ou elas vão ter que migrar para outra região. E a única região do norte da África que tem água direto, constante, é o Nilo, é o Rio Nilo. Tá? Deixa eu passar aqui. Eu já vou voltar ali, tá? É a região do Nilo. Essa parte verde que vocês veem ali é uma região fértil. E toda a parte em branco é uma região, é deserto. Então vocês veem, isso é todo o norte da África assim. Então as populações humanas vão começar a viver ao redor do Nilo. O Nilo tem um ciclo de cheias. Ele é um rio que surge do sul da África, no Lago Vitória, e desce todo o continente africano, o segundo maior rio do mundo. Ele surge de uma montanha, de uma cadeia de montanhas que neva lá em cima, é muito alto, neva, e aí a cada 6 meses, com a chegada da primavera e o início do inverno, o gelo derrete e gera o rio. Está sempre derretendo, sempre derretendo. Tem 2 ciclos de derretimento dessa água, tá? Durante um ano, e a cada 6 meses dá esse derretimento da água e dá uma cheia no rio. O Nilo, que vamos dizer que ele é assim, tá? A largura dele, ele fica maior. Então ele entra para dentro do continente. Então onde a terra ao redor do Nilo, que é uma terra seca, arenosa, que é uma terra pobre, que não tem plantas, durante a cheia, o rio leva nutrientes para a terra, tornando aquela terra ao redor do Nilo fértil. Onde o Nilo, no final dele, lá em cima, vocês veem um triângulo, tá? Aquilo ali é o delta do Nilo. O Nilo se separa em vários riozinhos, assim. Então toda aquela região é banhada, é um banhadão, assim, e ele é muito fértil. Então as populações humanas que vão viver ali vão ser tribos, são as primeiras tribos, elas vão ter que ficar ali, tá? O que a gente chama na arqueologia de nomos, tá? São essas primeiras tribos. Essas tribos vão começar a viver ali, e agora, como elas não podem mais se deslocar para outros lugares, elas vão ter que lidar com a riqueza que tem ali. Quando as cidades tribais, elas caçavam todos os animais da região, comiam todos os frutos da região, quando elas acabavam com a vida ali, pegavam tudo que dava para comer numa região, eles juntavam as trouxas deles e iam para outro lugar, procurar um outro lugar para viver. Só que como não tem outro lugar para ir, ali em volta do Nilo, no norte do deserto, só tem o Nilo, eles vão ter que ficar na região. Então, se eles abandonar a margem do Nilo cristão, eles vão perder essa região, porque outros vão vir e vão pegar. Então, para poder não matar todos os bichos e não matar todas as plantas que dá para comer, eles vão ter que gerenciar essa riqueza vegetal e animal. Como eles vão fazer isso? Eles vão se livrar das árvores e plantas que não servem para nada. O ser humano vai ver, olha, tem plantas que não servem para nada. Não dá para comer, não dá para fazer barco, não dá para fazer arma. O que a gente vai fazer? Corta, corta, corta. É erva daninha. A gente se livra, a gente começa a se livrar, botar fogo nas plantas que não servem para nada. E as plantas que servem para comer, e os animais que dá para comer, e servem para alguma coisa, para carregar alguma coisa, a gente vai começar um processo de domesticação. Domesticar.
A gente vai fazer isso com os animais, a gente vai caçar os bichos, sim, os leões, os tigres, os bichos que não servem para nada, que só são um perigo para a gente vai começar a expulsar dessa região. A humanidade sempre faz isso. Quando ela chega numa região, tem uns bichos que ela não dá para caçar, não dá para comer, é um bicho muito perigoso. Eles expulsam, caçam, põe fora, se livra, expulsa pelo menos da tua região. A arma mais forte do ser humano é o fogo. Toca fogo na floresta, toca fogo onde esses animais vivem e eles vão migrando dali. Então, onde chega o ser humano, ele vai dominando o território de outros animais perigosos. E os animais que são úteis, que têm gordura, que têm carne, que são mansos, que dá para domesticar, a gente vai domesticando. A humanidade já fazia isso. Antes mesmo da gente virar sedentário, quando a gente ainda era nômade, a gente começou a domesticar alguns animais e algumas plantas. O primeiro animal a ser domesticado pelo ser humano, você sabe qual é o nosso melhor amigo, é os cachorrinhos, esses anjinhos enviados de Deus para a Terra, em que a gente domesticou eles. Eles são lobos, que a gente percebeu que os lobos têm um excelente faro, eles são bons para proteção, eles são bons para se livrar de alimentos extras, comida que ninguém comer, joga ali no canto, os bichos vão comer. Tá? E o ser humano vai selecionando, né, os indivíduos mais mansos, vai procriando esses indivíduos mansos até criar uma nova espécie que são os cachorros. Tá? A gente vai fazer isso com gato. Tá? Em 2 regiões do mundo, tanto no Egito quanto na China, eles vão domesticar o gato, porque ele é muito bom para comer rato, comer essas barata, comer insetos, coisa que traz doença para a gente. A gente vai fazer isso com os bisões, que vai gerar a vaca e o boi. A gente vai fazer isso com cavalos, não no Egito por enquanto, mas na Mongólia vai se domesticar cavalos, os porcos vão ser feito isso, as galinhas. Tá? E aí a gente vai gerenciando essa população animal. A gente vai fazer a mesma coisa com as plantas. Ali no Egito, 2 plantas vão ser as mais importantes para os egípcios e vão ser a base da agricultura deles. Vai ser o trigo, tá? A planta do trigo. O trigo dá para fazer farinha, dá para moer o trigo e fazer farinha. E a farinha branca, a farinha de trigo, é até hoje, na sociedade ocidental, a base da alimentação comum das famílias. 30% da nossa alimentação vem de farinha. Pão, bolo, pastel, pizza. A própria pizza é inventada pelos egípcios, não pelos romanos. Os romanos inventaram o molho de tomate, mas a pizza, não, botar assim um pão redondo e botar coisa em cima e comer, são os egípcios que inventaram. A gente come muita coisa diferente de trigo até hoje. Isso tudo foi uma criação egípcia, que os egípcios depois exportam para o Império Romano e espalham para o mundo todo. Então, eles vão domesticar o trigo e vão domesticar a cevada. A cevada é uma planta da região também. Da cevada se faz, se tira o malte e se dá para fazer uma sopa de cevada. A sopa de cevada deixada, parada por um tempo, ela fermenta e vira cerveja. Então, os egípcios vão inventar a cerveja e vão exportar a cerveja para outras populações. Isso vai ser estudos arqueológicos demonstram que o maior motivador para as populações virarem agrárias é a cerveja. Os homens querem beber, as mulheres querem beber, é bem bom, tem sustância. Então, não se encontra o álcool na natureza. Então, a cerveja ela tem que ser feita por agricultura. Então, vai ter várias tribos que vão escolher virar agrárias para poder fazer cerveja e beber cerveja. Depois, quando se inventa o vinho, várias sociedades também vão trocar a vida de tribo só para poder beber vinho, para poder fazer vinho, daí vão virar agrícola. Né? É engraçado, mas os seres humanos até hoje é uma das bases alimentares também da humanidade, é bebida alcoólica. Vinho, cerveja, é uma coisa muito comum na nossa sociedade. Tá? Então, naquela época, a cerveja ela não era tão alcoólica. Então, todo mundo bebia cerveja. A cerveja, a sopa de cevada, eu sei que nenhum de vocês nunca tomou cerveja e nunca vai tomar, porque vocês são bons alunos, mas a sopa de cevada, para quem já tomou, ela é muito forte, é bem pesada. Ela parece assim uma sopa, uma feijoada. E era usada para os trabalhadores, assim, encher a pança antes de trabalhar.
Tanto que até hoje, mesmo a cerveja de hoje, que ela é bem aguada, com bastante água e bastante álcool, ela não é encorpada, ela causa tu ficar barrigudo, ela te engorda. Então, a sopa de cevada ela é muito importante para poder manter as pessoas trabalhando durante muito tempo. Até o século XIX, sopa de cevada vai ser uma coisa comum nas casas de trabalhadores, enquanto a farinha de trigo é algo mais de elite. Então, a base alimentar do Egito era cevada e trigo. Então, os campos eram cevada e trigo, e algumas vacas, mas cevada e trigo. Bem, deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. Adiante um pouco aqui. Só para mostrar para vocês o ciclo agrário. Ixi, lá na frente. Tá, aqui. A base da sociedade egípcia vai ser o trabalho agrário. Vai ser fazendas, grandes fazendas. Então, tu vai ter os donos das fazendas e lá vai viver comunidades dentro dessas fazendas gigantes, tá? E elas vão trabalhar e vão produzir trigo, cevada. Então, o que a gente considera na história é que de 15 mil anos atrás até 12 mil anos, tem um longo processo de adaptação da humanidade nessa região ali. E a partir de 11 mil anos atrás, entre 12 a 11 mil anos atrás, e é sempre vago por causa que é dado arqueológico, mas a partir de certo 11 mil anos atrás, tu tinha uma sociedade no Egito estabelecidamente agrária. Não existiam mais nômades no Egito, só agricultores. E com a agricultura, que é um período chamado Revolução Agrícola, esse período, tá, entre 15 a 11 mil anos atrás, vai se desenvolver várias estruturas novas para a humanidade. E conceitos também. Um conceito que não existe em sociedades tribais, sociedades nômades, é o conceito de propriedade privada. Não existia, e não existe, não tem porquê, numa sociedade caçadora-coletora, a ideia de propriedade privada. Por exemplo, esses óculos aqui são meus. Eu os comprei. Tá? Ou comprei. Esse casaco é meu, essa camisa é minha, essa casa é minha. Tá? São meus. Não é mais de ninguém. Esse conceito não tem porquê ter numa sociedade tribal. Como estão sempre mudando de lugar, tá? Não tem porquê ter uma casa. Tu faz uma maloca, faz uma oca, acha uma caverna ali para viver. Daqui a 3, 4 meses tu vai sair dali mesmo. Tá? Não tem herdeiro. Os instrumentos é tudo feito de madeira e pedra, não vai durar grande coisa. Couro, a roupa é feita de couro, feita de palha, às vezes nem usa, algumas tribos nem usavam roupa. Então, tu faz um colar, tu quer um colar? Tu faz, tu pega uma pedra e faz um colar, não tem uma loja de colar. Tu quer uma lança, tu vai lá, pega um pedaço de pau, uma pedra e faz uma lança. Então não tem por que ter a ideia de isso é meu, isso é teu. Ninguém pode pegar. Tá? Isso vai surgir na agricultura. Por quê? Se eu vou ter que ter o trabalho de derrubar uma floresta, como tem nas imagens ali, tem ali uns trabalhadores nesse slide, derrubando uma floresta, tocar fogo na floresta, arar, sabe, passar com a enxada, que também tem imagem ali, passar a enxada, plantar minha cevada, meu trigo, e daqui a alguns meses ter que colher tudo aquilo, ora, essa terra é minha, é minha lavoura, eu trabalhei nela, a comida que está saindo dali é fruto do meu trabalho, logo ela é minha posse, e aí de quem tomar ela. Então, e quando eu morrer, eu vou passar para meus filhos, tá? Eu vou passar para meus filhos a minha terra. Então, vou botar cercas ao redor da minha terra. Tá? Então, vai surgir a ideia de minha terra, minha propriedade, e de mais ninguém. Então, a agricultura marca o início da propriedade privada. Ela também marca toda uma mudança nas relações de gênero. Porque vai acontecer também. Nas sociedades tribais, e até hoje existem sociedades nômades que são caçadoras e coletoras, tá? Grupos na Amazônia, na África, na Ásia, que nunca nunca escolheram virar agrícolas. Esses grupos humanos é perceptível por antropólogos que não existe muita diferenciação dos papéis de trabalho entre homens e mulheres. Tanto os homens quanto as mulheres trabalham iguais, assim.
Tem mulheres que caçam também, tem homens que também colhem frutos e grãos. Não existe muita diferenciação entre homens e mulheres. A única diferenciação é que as mulheres são capazes de ter filho. Então, as mulheres têm mais tempo dedicado a cuidar desses filhos. Outra questão interessante é que não existe casamento específico. Nas tribos existem relações de alguns grupos, alguma pessoa escolher, olha, essa é a minha mulher e esse é meu marido. Tá? Eles fazem ritual, se casam. Mas não existe um controle sobre a sexualidade da mulher para ela ser obrigada a só ficar com um homem o resto da vida. Não sei se vocês estão ouvindo, mas meus vizinhos estão conversando. Mas esses casamentos tribais, eles são muito por conveniência e muito por escolha da própria mulher. Não tem como obrigar uma mulher numa tribo indígena, tá? Imagine uma tribo indígena, tá no meio da floresta, no meio do nada. E o pai diz para a filha, tu vai casar com fulano. Ela vai fugir pro mato. E ele vai encontrar ela como, sabe? Não tem como trancar as pessoas. Eles vão fugir. Então, se tu obriga uma mulher a casar, obriga um cara a casar com uma mulher que não quer, eles vão fugir. Então, não tem como obrigar. Então, os casamentos surgem de uma coisa natural, que nem hoje. Eu gostei da pessoa, ela gosta de mim, eu só quero ficar com ela, e a gente vai se casar. Daqui a 5 anos, quando a gente não quer mais, a gente se separou. Então, não existe o controle do casamento. Com o surgimento da agricultura e a propriedade privada, vai surgir a necessidade de controle da reprodução humana. O casamento vai surgir, mas junto com ele a ideia de virgindade. A necessidade de que o fazendeiro, o lavrador, né, o homem, ele saiba quem são os filhos dele, vem da necessidade dele de, quando ele morrer, deixar herdeiros. Ele quer deixar aquela terra para quem é filho dele. Nas sociedades tribais, a maioria delas são relações matrilineares, são sociedades matriarcais, em que elas têm deusas da vida, em que os filhos, eles conhecem a mãe, tem uma mãe, porque basicamente tu sabe quem é tua mãe porque tu saiu dela. Mas pais é quem adota, ou todos os pais, todos os homens da tribo. Então se considera que mãe é uma só, mas todos os homens da tribo são teus pais, tá? Ou todo mundo que te quis para ser teu filho, é uma relação, ela não depende do sangue, da genética, o pai na tribo. É muito mais importante a mãe. Por isso que tem deusas. A maioria das sociedades tribais, elas são matrilineares, matriarcais. Com a agricultura, vai surgindo uma nova relação de gênero, no qual o homem, o fazendeiro, ele quer saber quem são os filhos dele, e como ele não tem garantia numa relação tribal de que ele vai ser o pai, eles vão ter que ter um controle agora da sexualidade da esposa dele. Então vai surgir a ideia de eu vou casar com uma mulher virgem e vou cuidar para que ela só faça sexo comigo e que todos os filhos dela, então, vão ser meus. Porque se ela só fez sexo comigo a vida dela inteira, então são meus filhos. Então vai surgir um controle agora muito mais rigoroso e moral sobre o comportamento sexual das mulheres. As mulheres vão se casar virgem e elas vão passar a vida inteira delas sendo esposas. Então, por isso que a propriedade privada até vai fazer uma relação de que, por exemplo, por que as mulheres não vão estar trabalhando no campo junto? Porque elas, para sair para trabalhar, elas vão ter a oportunidade de poder trair o marido. Então, o marido vai cuidar para ela ficar sempre em casa, sabe? Não sair. Então, é uma sociedade que vai se constituir bem moralista. Vai também ter na religião, a gente vai estudar, para quem tem aula de religião comigo, algumas turmas não têm, vai ter uma alteração até mesmo nos deuses, na mitologia. Os deuses da antiguidade, os deuses caçadores e coletores, de sociedades assim, nômades, são deuses que representam a natureza. Deus da lua, Deus da montanha, Deus do vulcão, Deus do oceano, Deus dos animais, Deus da floresta. São representações sobre elementos naturais. E geralmente esses deuses fazem o que quer, sabe? O grande exemplo é a mitologia grega, que vocês conhecem bastante, mas a mitologia egípcia também. São deuses que representam as forças da natureza. E de vez em quando, o Zeus, por exemplo, que é o deus do relâmpago, ele dá um raio em alguém e mata, só porque ele quer.
sabe? Como um relâmpago às vezes acontece na natureza, de vez em quando alguém toma um raio e morre, não tem explicação. Tá? O deus Sete do deserto é um deus do deserto, ele é às vezes bom, às vezes mal, não tem controle. Uma pessoa nômade está vivendo e tem que lidar com a natureza, então ele não tem muito controle sobre os eventos da natureza. Vai começar a surgir a partir da agricultura e todas as sociedades agrárias a ideia na teologia que a gente chama de deuses morais. Então, os deuses que vão começar a ser desenvolvidos, ou as religiões, tá? Eu não quero ofender dizendo que deuses são inventados, não. Assim, as religiões que vão surgir são religiões que pregam regras morais. Tá? A gente consegue ver isso até mesmo na tradição judaica. O livro da Gênesis, na Bíblia, é um deus, é uma tribo, os judeus, os hebreus são uma tribo da Suméria. A Gênesis, ela tem pouquíssimas regras para os fiéis hebreus seguirem. Não tem. Vai ser milhares de anos depois dos cultos ao deus Javé e Yahweh que vai começar a surgir regras, que é Moisés. Moisés é o profeta que traz as regras. Então é um período muito longo, porque se vocês percebem, se vocês já leram a Bíblia, Abraão, né, o primeiro seguidor de Yahweh, ele é nômade, ele é um criador de ovelhas, é um pastor. Ele está sempre andando para um lado para o outro. Então não existe regras para ele seguir. Só que cultua o Deus dele. Vai ser só no período de Moisés que vai ter uma sociedade agrária que vai começar a surgir regras. Regras morais. Não roubarás, ou seja, não pega a propriedade privada do outro. Não mate, não assassines, não matarás. Não inveje a mulher do próximo, né? Não traia, não pôr cerca. A própria ideia, pular a cerca, é sair da propriedade do teu marido para ir na propriedade do outro e ficar com ele. Então, a Revolução Agrária vai trazer enormes mudanças e ela vai constituir toda uma nova sociedade. Não só ali no Egito, mas também ali no Tigre e Eufrates. A sociedade agora, que era tribos, em que todo mundo na tribo é mais ou menos igual, tem uma igualdade mais ou menos, agora vai criar conceitos de uma sociedade de classes. E eu vou chegar aqui para a pirâmide. Vocês já viram algo assim? Isso se chama pirâmide social. Toda a sociedade agrária tem isso. Classes sociais. Grupos humanos em que alguns têm melhor acesso, têm mais riqueza e outros não. O que vai acontecer ali no Egito? É a primeira sociedade de classe. Os primeiros a chegar e dominar a terra vão ter a posse dessa terra. E, claro, vai ter outras pessoas querendo roubar a terra deles. Alguns vão perder a terra para outros, mas alguns vão se armar e se defender. Essas pessoas que são os proprietários de terra, os donos de terra, vão tentar expandir essa terra e gerenciar essa terra, ter sucesso na construção dessa terra. E outras pessoas que não têm terra vão trabalhar onde? Vão viver do quê? Não tem para onde ir? Vão ter que se submeter a viver na terra de outro fazendeiro. Vão virar camponeses. Se eles são conquistados de outro lugar, são imigrantes de outro povo, ou se cometeram um crime e tem que pagar esse crime, em vez de ficar na prisão, eles vão trabalhar como escravos. Mas a maioria da população que trabalhava no Egito eram camponeses. Os escravos geralmente viviam na cidade construindo, era pedreiro, construía os templos e casas. Mas no campo, a maioria são camponeses. Também vai ter algumas pessoas que vão ser usadas para proteger aquelas terras. Soldados. Um soldado serve para isso. Pega os homens mais parrudos da região ali, tu garante para eles, tu trabalhando aqui, eu vou te garantir cevada e trigo, e o salário pago pela nobreza e pelos faraós, que também é um nobre, para os camponeses e escravos, era em trigo e cevada, tá? Não era ouro, era comida. Então, eu te garanto trigo e cevada todo mês se tu pegar essa espada e defender a minha terra. Eventualmente vai ter a ideia de a nossa terra tá boa, a terra do vizinho tá fraca, a gente vai pegar a terra deles. Então, a guerra de conquista. Então, vai surgir uma divisão de classes na agricultura. Tá? Então, para vocês verem como a Revolução Agrária ela vai alterar completamente a sociedade humana, vai mudar a ideia de
posse da terra, da relação humana com a terra, vai gerar também o domínio dos animais, tá? O domínio das plantas, o domínio geográfico, isso vai influenciar a geografia do planeta Terra. Ela vai alterar também a relação de gênero entre homens e mulheres, e ela vai alterar a estrutura social, vai criar as classes sociais, em que alguns têm a posse da terra e alguns trabalham para quem tem a posse da terra. Tá? Então, para não me estender muito aí, só uma introdução da Revolução Agrícola, o Egito é a primeira sociedade humana a virar agrária. Ela vai dar início a esse processo de agriculturalização do mundo, em que hoje 95% da população humana ela vive numa sociedade agrária. Pode não ser um agricultor, mas a base da alimentação é na agricultura. Até hoje nós somos sociedades agrárias. Nós somos uma sociedades que baseiam toda a alimentação e a economia na agricultura. Tá? Se é uma cidade que não é agrária, pelo menos ela está exportando comida, ela está importando comida de uma outra população agrária. Né? Então, o Brasil é uma cidade agrária e até hoje tem fazendas, tem agricultores, e a alimentação que nós temos todo dia, que eu, como professor, eu compro, alguém plantou. Tá? E vocês, que não são agricultores, se não são, também estão comprando o trabalho agrícola de alguém. Então, até hoje tem influência na nossa sociedade. Eu espero que vocês copiem o slide. Então, dão detalhes sobre a sociedade egípcia e, isso foi uma introdução à Revolução Agrária. Se nós tivermos a oportunidade, ou vocês têm interesse, e ter mais uma aula, na próxima vez, eu gravo uma aula explicando um pouco da mitologia egípcia. Ok? Tchau, tchau.